Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Botinhão para o meu comentário para amanhã, dia 30 de março. E com a chacoalhada, a gente já sabia da reunião do PMDB, né? Mas eu acompanhei às 15 horas, teve Yellen também, realmente o dia foi complicado. E na reunião do PMDB, chacoalhou que rompeu para cima, rompeu para baixo, fez uma maluquice. E vamos ver o que a gente fez, então, o que a gente conseguiu fazer nesse dia. O índice ainda é subida, as médias suportando, topos e fundos ascendentes, médias para cima, etc, etc. Não vejo motivo ainda. Tem uma barreira aqui chata, né? Para ele romper, não sei se rompe, não sei se não rompe, mas tem uma barreira. A gente chama de resistência, né? Que tem. No gráfico de 60, então a gente sempre usa diário com 60. No 60 ainda está em cima das médias. Dizer para você que é subida não, porque ele vem de um rompimento de fundo e fez um rompimento de topo. Nem que seja por pouco, foi só um paviozinho, ó. Não sei se dá para contar isso como um bom rompimento. Fez um paviozinho, mas mesmo assim eu não entraria. Como sempre falo para vocês, rompimento de fundo, rompimento de topo, eu tô fora. Ainda está acima das médias, MACD ainda está no verde, médias apontadas para cima. Vamos seguir o que o gráfico mostra, né? Entrar aqui em cima nesse rompimento para gráfico de 60 não entraria. Possivelmente na região das médias com stop aqui. É o máximo que eu poderia fazer. O stop está mais curto, vai depender do seu bolso. Mas isso eu explico nos cursos para vocês. Aliás, os alunos que estão vindo para mim esses dias aí, os caras, acho que já assistem um pouco desses vídeos, estão vindo fera, bicho. Que bacana. Aí é só comentar alguma coisa, um detalhe ou outro, os caras estão ficando muito bons. No gráfico D15, nós tínhamos uma entrada aqui no gráfico de 15, ou eu vi alguns analistas profissionais vendendo, e aqui então era um ponto de cuidado. Ainda bem, não sei se posso citar nome, mas que a pessoa saiu e aí ele deu uma voltadinha. E eu, então ainda tem topos e fundos ascendentes, aqui ele está querendo fazer uma perda, mas já são agora 16,51. Deixa eu só desligar aqui o outro grupo. Aqui, deixa eu desligar aqui, porque senão estava no meu ouvido, eu estou com fone. E aí ele chegou aqui em cima e está dando uma escorregada. Vamos ver se nos 15 ele vira, porque eu gostaria, né, de uma descida para a gente começar a vender essa altura toda, fazer uma venda. Indiferente por que está subindo ou descendo, eu achei que ia explodir para cima quando o PMDB falou estamos todos saindo. Eu pensei que ia arrebentar para cima, ele foi, desceu. O que aconteceu aqui então foi um rompimento falso, né? Fez um paviozinho, não tem candle, ele foi, mandou bala aqui para baixo. Uma possível venda aqui, mas você fala, pô, mas a venda aí, ele não tem rompimento de fundo com rompimento de topo? Então esse rompimento aqui foi muito sem graça. Se você pegar por candle, tá aqui. Ou se você quiser ficar mais tranquilo, eu sei que teve um analista que ele entrou um pouquinho mais para baixo, foi um rompimento aqui. Eu gosto de entrar, vocês sabem, nas médias. Então ele desceu, aí ele já tinha topos e fundos descendentes. E eu sempre posto antes para vocês que a entrada, eu ia entrar aqui, entrei no 600. Já foi, que descida bonita. Que descida bonita, rápida, né? Show de bola. Aliás, gente, deixa eu só comentar para vocês o seguinte. Eu posto para vocês aqui no grupo Bovespa, inclusive está aqui, ó. No gráfico de 15 ainda é subida. Então, no 15 ainda é subida, mas no de 5 poderia dar uma venda. Então, eu estou entrando aqui com stop de 100, está aqui a entrada. Então, eu posto para vocês aqui, inclusive de alguém que saiu nos 400, porque eu ia gravar para vocês. Saiu nos 400 e foi muito mais que isso. Mas eu tenho aqui, ó, um monte, passo a passo. Eu não sei se vocês olham isso, se é interessante, porque entre nós dá trabalho, né? Então eu vejo que não sei se tem alguém olhando, então eu vou parar, porque senão, às vezes tem aluno, gosto de postar lá no portal do Trader, tem também o pessoal do Invest.com. Então, vê para vocês se é interessante, senão é um lugar a menos para eu me preocupar. E ainda gosto de fazer meus tradezinhos, né? Tá aí o gráfico, então, do índice futuro. Tá caindo dos 15, foi quase, se eu não me engano, é esse o ponto. Não vou considerar isso aqui como um rompimento, não. E no 5 ele está descendo, então nossa venda foi por causa do 5. Foi uma venda um pouco mais arriscada, porque subia nos 15. Tá? Mas o que eu olho também, como sempre falo para vocês, a Petro e a Vale, que elas estavam também abaixo das médias, era o mesmo ponto nelas. Eu acabei entrando por causa disso. Falando em Petro deixando uma sombra superior, eu acho que ela está muito no alto, mas eu vou esperar ela marcar uma reversão. Tem resistência nessa região, porque já bateu bastante, é a mesma coisa que o índice. Se for pensar numa compra, eu iria tentar nas médias como sempre. Fez novo topo, por enquanto ainda tem topos e fundos ascendentes,
Vamos ver se o gráfico de 60 demonstra alguma coisa, uma virada para sempre diário, e 60 é para swing trade. Rompeu o fundo com rompimento de topo. Então eu já falei para vocês, até que subiu bem aqui, subiu quanto? Quem pegou aqui o rompimento foi dos 28 até os... em 2 dias, também não foi só hoje. Até os 84, de 30 para 80 dá aí uns 50 centavos, né? Uma boa subida, já que a Petro caiu bastante o valor dela. Então hoje 50%, 50 centavos dá uma boa porcentagem para ela, né? Não é mais como ela valia antes, 40 e poucos reais. Se acredita ainda na subida, está voltando nas médias. Então ela tinha rompimento de fundo com rompimento de topo, até que foi no primeiro dia ela subiu pouco. Subiu, quanto que eu falei? 30, 28, 27 para 47, dá 20 centavos. Ah, em porcentagem é bastante. Em porcentagem foi, mas se fosse para swing trade, 20 centavos para mim, para swing trade não é uma grande vantagem. E então ela está sem direção, ainda acima das médias, aqui no verde, mas tem rompimento de fundo com rompimento de topo. Então se eu fosse para entrar aqui nesse rompimento aqui, ou então onde ela está aqui, para colocar meu stop aqui embaixo, sem chance. Vou ter que colocar o stop mais curto para tentar ver se ela continua a sua onda. 15. Nos 15, cada vez que bateu na média foi subida e agora ela está perdendo. Então é isso que me ajudou também no índice. Olha, tentou fazer um novo topo, são poucos candles, eu sei. Quanto que dá aqui? 7 candles, não quase nada, então isso aqui é uma descida só. Mas eu comecei a ver que ficou vermelho, cruzou e as médias começaram a apontar para baixo. E no gráfico D5, então 15 ainda é subida, apesar de ter perdido um pouco as médias. 5 para mim ele já cruzou, ficou vermelho. E eu até esperei que ele ia bater aqui. Para mim ele estava mais próximo de bater. Então eu estava esperando uma venda no índice, quando batesse aqui e a Vale também nas médias. Vai bater? Não vai? Ele começou a descer, eu decidi vender lá no índice. E aí, ainda bem, uma venda boa. O dólar também foi bastante interessante. Então no 5 eu tenho descida, até onde vai descer. O gráfico de 15 também perdeu. Bom, 15 e 5 escorregando, para a gente é bom para day trade. Para swing trade, aí você vê outro gráfico que eu já falei. No gráfico da Vale, ainda tem topos e fundos ascendentes. Aqui chora um pouco, né? Tem uma região que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa região bateu bastante. Ainda é subida, médias apontadas para cima. Vamos ver se no 60 tem alguma coisa que nos indica uma virada. No 60, o que aconteceu foi uma perda aqui, né? A gente já comentou, isso já aconteceu. Ela rompeu, mesma coisa, rompeu fundo com rompimento de topo. Márcio, você entra no rompimento dessa região ou desse topo? Não, não entro, porque veio de rompimento de fundo. Eu preciso que ela volte nas médias. Aqui na região das médias, o stop vai ficar curto. Será que vale a pena? Tudo isso tem que fazer cálculo. Poxa, eu vou colocar stop desse tamanho para alguém confortável aqui? Tudo isso tem que olhar. E meio lateralizando, né? Não está uma subida bonita. Ela não conseguiu fazer novo topo agora, voltou até as médias. Então aqui para mim não é uma boa compra, que ela teria que romper topo para comprar. Já estou um pouco mais desconfiado com ela. Melhorzinho se ela perder essa região dos 10,93. Eu vou começar a ficar mais de olho nela para uma venda. Isso aí deve ser, na realidade, o fundo dos 15, né? Exatamente. Está aqui o fundo dos 15, 10,94, 93. Ela não conseguiu fazer novo topo. Está perdendo as médias, isso me ajudou na venda do índice. Ficou vermelho. Eu sei que não é uma venda bonita, porque você vê que desde aqui, quanto tempo ela está na mesma posição, né? Agora passou para baixo das médias. Então nós estamos falando 15 e 5 é para day trade. 15 começa a me dar atenção para uma venda, inclusive foi nos 11,30 que eu estava esperando ela perder. E que é o gráfico de 5, está aqui. Ó. Não bateu, eu esperei ela bater aqui para poder vender o índice. Ele não chegou a bater, bateu no ponto do índice que eu achei interessante. Falei, bom, aqui de repente é uma boa ideia por 100 pontos também. Eu vou tentar aqui. Bom, desceu. Estamos na descida no 5. Então ajuda no nosso swing trade. Falando em dólar, que esse aqui está chato. Chato por quê? Porque ele está aqui, ó, uma congestão, né? Você vê que ele não perde esse fundo de vez. Tem gaps para fechar, tem um monte de gap. A tendência não perdeu o fundo, então não consigo dizer que tem topos e fundos descendentes. Eu vou dizer que o viés é de baixa, que dá para perceber que ela está caindo, né? O MACD no vermelho, olha que barrigona que está, médias apontadas para baixo. Mas eu não consegui falar para vocês, olha, já está uma tendência de baixo, dá um viés de baixo. No 60,
Lembrando que isso aqui é simplesmente minha opinião, sou um amador, né? E querendo passar para vocês o pouco que eu estou olhando. Se vocês concordarem, beleza. Se acharem que está errado, esqueçam. Mas não é call de compra ou de venda de nada, tá? É só um bate-papo. Então, o que ela tinha? Ela tinha um rompimento aqui dos topos. Confere, vê se você acha que é verdade ou não. E desceu. Opa, não é esse que eu queria. Desceu, confere. Então, por ela ter rompido aqui, poxa, eu estava achando que ela poderia bater. Conversei com o aluno de ontem à noite. E ela podia, pelo menos, fechar esse gapzinho que está aqui, ó. Ou continuar a sua subida, porque agora, não, o gap está aqui, ó. Tem outro gap ali, tá? O gap está aqui, ó. Então, eu pensei que ela pudesse ir fechar este gap. Tomara que não, porque eu quero que isso aqui afunde. Tecnicamente é uma coisa, como eu sempre digo, né? Graficamente é uma coisa, o que eu gostaria é outra. Então tá por aqui, não era 82? 46? Então eu tô com outro aqui, 82, ela estava olhando esse, ó. Eu estava olhando um aqui que tem uns 82, tem mais um aqui em cima. Até esqueci dele. Então, como ela rompeu, desceu, eu estava preocupado dela não vir fechar esse gap. Então, tem gap aqui, tem gap aqui, tem gap aqui, tem gap aqui. Cheio de gap, né? Então, eu fiquei realmente encucado se ela não ia subir. Ainda bem que não, tomara que desça. Ela está tentando subir. Se ela perder esse ponto, eu vou ficar contente. Tem gap aqui embaixo também. Ela tem um gap para fechar aqui. Outro, né? Nos 31, 32. E tem mais gap para baixo. Bom, então vamos esquecer os gaps e olhar que ela tentou subir. E tomara, agora eu não tenho nem topos e fundos descendentes nem ascendentes. Né? E está no meio da média, olha. A média está no meio, de lado. Eu tenho topos menores. E tenho fundos maiores. Eu posso contar desde esse aqui, eu posso contar desses daqui. Se eu quiser contar lá em cima, eu estou com o dólar no gráfico de 60 de lado. Eu queria que ele definisse. Para mim, eu ficaria muito contente se perdesse esses gaps, esquecesse esses gaps e afundasse. Por mim, estaria fantástico. Se ele romper esse topo, vai ficar chato, porque daí nós vamos ter topos e fundos ascendentes. Se romper o topo, você rompeu o fundo. Né? No gráfico de 15, ele abriu sem tocar as médias. Aqui ele desceu com uma pancada só, nem lembro o que foi aqui. Mas a gente teve Yellen, teve indicador importante. Teve também notícia ou uma reunião do PMDB. Subiu, aqui a gente conseguiu fazer uma venda. Onde foi mais? Teve mais, acho que foi pelo gráfico de 5 então. E só, né? Pelo gráfico de 5, tá estranho esse dólar. Cadê o gap para fechar? Ah, tá aqui embaixo. É que tem tantos, né? E ficou para cima. Bom, vamos lá. No gráfico de 5, aqui eu não vendi, a gente teve uma venda aqui, ou aqui eu vendi. Bom, teve uma venda aqui, deu pouco, mas ele subiu. O que eu falei foi o seguinte, apesar das médias ser muito interessantes, seguraram bacana, mas ele não rompeu o fundo. Foi para o Tico, né? Acho que foi Tico. Ah, você não vai vender aqui? Não, não vou. Por quê? Porque ele não perdeu o fundo. Então, eu falei para você, tinha abaixo das médias, mas de lado. É lógico que olhando agora, que bacana, desceu. Mas quando estava aqui, ó, você teve uma congestão, ficou todo mundo esperando a fala, né? A reunião lá. Teve gente que vendeu, porque o stop era curtinho. O máximo é colocar o stop aqui em cima das médias e quis arriscar. E muita gente falou, pô, eu peguei. Show de bola, quem pegou foi muito bem. Aí teve mais uma venda aqui, falada bem antes para vocês. E cadê? Não fechou o gap. Chegou nos 34. Infelizmente não fechou o gap. Foi nos 53, né? 53. Ele chegou aí para os 34. Deu para ir um pouquinho. Está de volta nas médias. Agora já são 17,3. Eu estou fora. Não sei se pula para cima, pula para baixo. Tem gapzinho e a tendência é para baixo. Se eu fosse colocar o stop acima das duas médias, o melhor stop seria aqui. Para mim vai ser muita coisa. Um stop acima das médias seria aqui nos 46. A entrada seria nos 41, 42 para 46. Até que não é tanto também. Acima das duas médias, né? Ficaria mais sossegado. E ver se ele fecha o gap. Mas é final de dia. A tendência é essa. O que vai acontecer nesse finalzinho, eu não sei. Eu prefiro ficar fora. Pessoal, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.